Bom dia a todos. Eu me senti muito à vontade nesse encontro, porque na minha carreira eu fiz o diagnóstico do esporte da educação física, que foi publicado em 1971. E é como se voltasse ao passado e interpretar o presente. Muito interessante essa situação. Uma abordagem inicial que é a inovação. Transformou-se isso numa prioridade tanto na área empresarial como educacional. Ainda não é muito do esporte, mas eu sou da escola, o nosso grupo que vem da Gama Filho, ex-Gama Filho, cultivou isso muito bem e continua que é uma visão de inovação. Então nós vamos olhar como se fosse uma coisa inovadora para nós. Essa é a abordagem que está ali em duas figurinhas que vocês vão ver ao longo da apresentação. Okay. Então, para entender o esporte, como ele está hoje, o que ele é, e que muitas vezes se confunde com a própria educação física e atividade física nas dimensões que o professor Jorge, o presidente da Correbem, falou. Tem várias dimensões, o esporte não é só competição, ele é educação, saúde, comunidade, ele é muita coisa. Mas o Brasil tem uma história fantástica de esporte. É uma pena que nós não sabemos aproveitar isso. A nossa história, ela só pode ser comparada aos grandes países, tipo a Alemanha, o norte da Europa, alguma coisa nos Estados Unidos. Foi muito cedo o que aconteceu aqui. É que os imigrantes alemães e italianos que vieram ao Brasil é que criaram o esporte como nós conhecemos hoje aqui no país. O primeiro clube nosso é de 1821, que foi organizado antes da independência, que foi organizado por imigrantes alemães. O Brasil, no final do século XIX, já era um país avançado em número de clubes. O primeiro levantamento de clubes é de 1890, que foi feito pela estatística brasileira daquela época, da República, que não se chamava IBGE, tinha outro nome, e nós temos o primeiro levantamento ali. Então já era um fato social. O clube do Brasil, ele está com uma igreja no interior, na igreja e na cadeia local. É o trio. E a explicação disso é muito interessante, é que os imigrantes no Brasil, ao contrário dos Estados Unidos e da Argentina, os imigrantes alemães e italianos, eles foram abandonados à própria sorte. O governo abriu só o país, eles caminharam no sentido do interior e criavam as suas próprias escolas, que é outro detalhe interessante, que só terminou as escolas italianas e alemães, só acabaram durante a Segunda Guerra Mundial por razões de segurança nacional. O exército brasileiro chegou a ocupar o sul do Brasil. Tal era a influência que havia dos alemães e italianos. Muito bem. Então nós somos um país muito avançado. E isso se notou bem no tal diagnóstico de 1971, que o IBGE levantou o número de clubes. Nós tínhamos no passado, tínhamos levantamento de 1890, 1931, 32 e em 1971, o levantamento foi feito em 1970 pelo IBGE, foram contados 40 mil clubes, e assim mesmo dos municípios onde havia gente do IBGE. Quer dizer, havia muito mais do que isso. Ali ficou constatado que o clube representava a própria comunidade brasileira. É uma coisa interessante que o pessoal do esporte deve se orgulhar muito. Então, nós colocamos uma data aqui, só para ter uma ideia, da década de 1820. As federações principalmente, que não havia confederação, e na última década do século já existiam e eram muito avançadas.
O primeiro livro de administração desportiva saiu do pessoal do remo e da vela, e até hoje nenhuma federação no Brasil, atenção para o que eu vou falar, muito menos a confederações e muito menos o COB, tem a capacidade instalada para fazer como eles fizeram no primeiro livro de administração no Brasil do pessoal de remo. É espantoso esse livro. Não dá para entender como é que eles chegaram nesse ponto. Não é o objetivo da nossa reunião aqui, eu só quero deixar em registro que nós já tivemos um momento de desenvolvimento. Quer dizer, no final do século o pessoal estava muito bem encaminhado, trabalhavam com números, indicadores de produtividade de atleta. Até hoje não se faz isso no Brasil. Até precisamos olhar para o passado e ver como é que esses caras conseguiram fazer isso e por que eles fizeram isso. É que a força era muito grande do pessoal do esporte e uma força comunitária, porque o governo só meteu a mão no esporte em 1941, é aquilo ali. Em 1941 saiu a primeira lei. Eles fizeram uma intervenção no esporte brasileiro, com razão, porque todo mundo estava brigando com todo mundo. Quer dizer, era um setor muito avançado, mas havia muitas disputas políticas. Em 1936, como resultado dessa briga, nós tivemos 2 representações nos Jogos Olímpicos. Foi a única vez que isso aconteceu e nunca mais se repetiu, e foi com o Brasil. 2 representações. Eram 2 versões dos poderes do esporte no país. Estranho isso. Não, mas aí o governo tinha que meter a mão mesmo, porque a coisa na cúpula chegou a absurdos. Então, a partir de 1940, aparece a figura do governo, que nunca mais saiu até hoje, as intervenções do governo. E até hoje ele trabalha com projetos e faz o apoio ao sistema desportivo, que foi estabelecido pela legislação da Lei 3.199, Decreto-Lei 3.199, de 1941, um histórico documento do esporte brasileiro. Ocorre que isso passou a ser um ciclo vicioso. Ninguém conseguiu derrubar isso até hoje. Ironicamente, nós estamos numa casa, na casa aqui do Lanceta, da Federação, que está dentro desse ciclo vicioso. O governo já fez várias leis depois de 1941, mas ele não quebra o suporte central, a viga central do esporte brasileiro, que é o clube, a federação e a confederação. Tem até razão de ser. Nós não temos mais aquela quantidade enorme de clubes que representavam o Brasil, mas o clube ainda está lá. E essas federações e confederações, elas têm uma justificativa que é muito difícil de derrubar, que é a representação nas competições internacionais. Então, os países adiantados têm procedimentos mais modernos do que isso, né? Mas mantiveram também essa estrutura básica, vamos chamar assim, por causa dessas representações. Está lá o Comitê Olímpico Internacional, já tem 110 anos de vida, né? E as confederações e as federações, que por acaso são todas no final do século XIX, incluindo a do futebol, em 1860 e poucos. Então, essa estrutura existe no mundo afora, existe aqui, e a legislação chama de órgãos, eu não me recordo, os decretos e as leis que vieram depois, chamam o clube, as federações, as confederações, as ligas dos municípios, e o COB dentro a estrutura básica do esporte no Brasil. Ela foi mantida. Então, ela existe e enfraqueceu muito. Ela é muito antiga, ela acompanha as tendências internacionais, mas ela foi enfraquecendo, como nós vamos mostrar adiante, num ligeiro diagnóstico, que o clube começou a se transformar no Brasil. Ele era muito forte até a década de 70, depois ele passou a enfraquecer, tendo em vista problemas do crescimento urbano no país, o encarecimento das instalações urbanas, e com isso os clubes foram procurando, ou morriam. Teve município que praticamente desapareceram todos os clubes, e um ou outro sobrevivia porque eles se transformavam em prestadores de serviço. Então a entidade clube não é mais aquela do início do século.
ela se viciou. Ela se viciou e se concentrou. Tem poucos clubes no Brasil que são fortes, mas ainda tem uma certa força junto às federações. Elas representam o pessoal do esporte. As federações, por sua vez, elas não conseguem sobreviver, tendo em vista que elas não são entidades modernas e elas são obrigadas a cumprir a lei. Elas representam o passado. Elas são reativas, elas não são proativas. Nós estamos diante aqui de um presidente de federação que poderá, inclusive, confirmar isso ou não. Aliás, antes do papo, eu já estava perguntando a ele se podia dizer uma frase muito perigosa, que se o esporte brasileiro já faliu. O diagnóstico de hoje é o seguinte: não faliu, mas ele está estagnado. E a maior parte já faliu. Ele existe apenas como uma representação. Ele se apoia na lei e nos projetos do governo, que não se sente forte de fazer uma intervenção. O governo não tem nem estratégia e nem tem força política para mexer nessa estrutura. Então, ela é um círculo vicioso. Então, uma salva de palmas para o pessoal do século XIX e, lamentavelmente, nós temos que ver que eles cumpriram um grande destino, mas eles criaram um grande problema, porque hoje a situação social ou econômica é completamente diferente daquela área. Nós não temos mais os imigrantes que apoiavam a sua vida social nos clubes. Nós não temos mais isso. E as elites, nas grandes cidades como Brasil e São Paulo, caíram nas elites. E na comunidade foi outra situação completamente diferente, mas também clubes. Então nós chamamos isso de ciclo vicioso, tendo em vista a situação atual, que é a seguinte. Eu posso até citar alguns elementos. Aquelas representações externas são os dispositivos que estão surgindo para contornar a estagnação ou a quebra do sistema desportivo nacional. Aí eu deixo a cada um o seu julgamento. Esse fenômeno não é só nacional. Por exemplo, nos Estados Unidos existem poucos clubes como tem no Brasil ou na Europa e uma infinidade de situações organizacionais. E é um país muito avançado em termos de esporte, todos nós sabemos. Na Ásia não tem essa tradição europeia do clube, então eles caminharam diretamente para as federações que representam múltiplas entidades, sejam militares, ou de escolas, ou até de atletas isolados, ou as próprias federações organizam a vida dos seus próprios atletas, que é muito interessante. Mas aqui, como não tem uma estratégia de governo, então fomos criando dispositivos por conta própria. Então, não há uma conversa, até agora pelo menos, entre o círculo vicioso, que o poder, a lei está ali, o governo está ali, e as iniciativas proativas do lado de fora. Não existe essa conversa. Até mesmo tem o problema da legislação. Agora, os nossos cases vão até o próprio Comitê Olímpico Brasileiro e o governo, que este ano, quer dizer, o ano de 2013, eles entraram nessa rota, que é a última aqui. Então nós estamos ali, expansão de praticantes e surgimento de novos esportes. Então o fenômeno do esporte no Brasil, que era muito ligado a clube, pelo menos até a década de 70, ele passou a ser iniciativa da sociedade. Como nós vamos ver aqui, os números são fantásticos. Vocês vivem num país que é imensamente poderoso em esporte. Não é à toa que as grandes empresas, tipo Nike, por exemplo, a Nike acha que aqui é o terceiro mercado deles no mundo. E com razão, é só olhar os números como nós vamos ver daqui a pouco. Então, e novos esportes também foram sendo criados e não entravam no ciclo vicioso. O rugby, por exemplo, que está crescendo agora no Brasil, ele segue a lei apenas para ter a federação, mas ele é todo vinculado ao lado de fora. Ele buscou elementos do lado de fora. Ali tem expansão dos incentivos fiscais ao esporte. Aí nós já estamos em 2006. Toda essa roda aqui é
da primeira década dos anos 2000, e principalmente com os incentivos fiscais, que no início eles realmente não estavam representando isso. Atualmente tem 700 projetos em andamento dos incentivos fiscais. E eles estão num nível ainda muito distanciado do governo de recursos, mas começa a se perceber que ele criou, ele incentivou o aparecimento desses dispositivos, que pela lei deles, eles aceitam projetos, tanto que vem aí da área da estagnada, como dos novos procedimentos. A Correr Bem é um resultado disso. A Correr Bem se encaixa num e no outro. Ela faz corrida, está ali em cima, que é o crescimento da atenção para os nossos esportes, corrida de rua, né? E, ao mesmo tempo, ela entra nos incentivos que dão sustentabilidade a ela. Agora, os outros são mega eventos no Brasil, oportunidade de inovação. Também dos anos 2000, em 2007 foi anunciado os Jogos Olímpicos, em 2006 a Copa. Isso aí tem realmente trazido principalmente novos patrocinadores. Aqui, novos dispositivos de organização em convívio com tradições. E nós vamos focalizar mais essa situação aqui, que nos interessa, porque aqui é que entraria o terceiro setor. Esses dispositivos, eles são enlouquecedores. Os sujeitos estão criando coisas, como nós vamos ver, depois eles veem como é que fica. Eu diria que a Correr Bem também é uma aventura. Ela já foi apresentada aqui na mesa, mas todos esses elementos são aventureiros, porque eles não representam nem clubes, nem federações. Eles são outra coisa. E alguns estão crescendo muito, como nós vamos ver aqui. E, finalmente, o ciclo vicioso, estagnado, e que para muitos já está falido, né? Tem muita gente que acha que já faliu. Se ele não faliu todo, ele já faliu em parte. É uma realidade que a gente tem que enfrentar. Agora, o próprio governo e o COB, em 2013, o que eles fizeram? Entraram nessa área do dispositivo. Então, é a desmoralização do ciclo vicioso. Quer dizer, nós estamos tendo uma vida dupla no esporte. O governo e o COB, as federações, as confederações e os clubes estão dentro da legislação, mas eles mesmos estão criando dispositivos fora da legislação e que a legislação não nega. O exemplo maior disso são as ligas, como nós vamos ver aí. Bom, então, o que está acontecendo? Em azul, nós estamos vendo que está ocorrendo uma tradição com inovação. Aí começamos no diálogo. Isso é uma inovação, que nós vamos ver os exemplos. Agora, ele convive com a tradição. Não foi derrubada essa legislação. E provavelmente o futuro vai ser uma mistura. Quer dizer, cai cada vez mais a tradição, ela fica apenas como resíduo, e uma infinidade de dispositivos que eu, pelo menos, tenho dúvida da eficácia disso no sentido global. Eu não sei dizer. Eu não sei, porque nós estamos vendo que o interesse disso aqui é imediato e muitas vezes sustentação dessas instituições é diferente do que ocorria com o clube e as federações. Eu não sei qual é o futuro. Aparentemente pode ser que seja com os Estados Unidos, que a administração do esporte chega a ser de um atleta em particular. O atleta abre uma empresa dele e ele faz um contrato com faz com uma liga, por exemplo. Ela chegou nesse ponto. Pode ser que a gente evolua para isso. E pode ser que o próprio esporte modifique e a gente não... As definições. É um vício acadêmico, mas bom para a gente se entender. Atender o que é o diálogo. Primeiro eu quero saber, é inovação isso que está ocorrendo? É a renovação do antigo e a invenção do novo. Por essa definição está certo, porque nós estamos reinventando o que já havia antes, sendo então resultado de ideias ou invenções, incluindo, aí vocês podem acompanhar aí que tem uma situação ligada a processos, né? Produtos e processos. O terceiro setor, eu simplesmente copiei. Eu estou colocando aqui, porque é meu entendimento, mas a próxima apresentação da Caixa que vai explicar melhor essa situação. Eu fiquei com muitas dúvidas com relação a isso, quero também aprender. No diálogo nós precisamos captar
essa situação. É o conjunto de entidades da sociedade civil com fins públicos e não lucrativos. Eu fiquei nessa dúvida dos não lucrativos, porque isso não está ocorrendo no Brasil no esporte. Com estrutura básica, não governamental e possuindo algum grau de mão de obra voluntária. Tudo bem, vamos ficar com essa definição e esperar que o Takahashi diga alguma coisa melhor para nós com a experiência dele. É o Brasil hoje. Começamos do esporte para ver o contexto onde essas novas estruturas surgiram. O contexto é muito favorável. O cálculo do PIB do esporte é 41 bilhões de dólares. É maior do que o Uruguai, por exemplo. É uma coisa gigantesca. Poucas áreas no Brasil, poucos setores de atividade no Brasil são tão poderosos. Ele dá mais ou menos 2% do PIB. Aqui é um estudo de uma consultoria que eu simplesmente copiei, até entre aspas, né? Mas os outros estudos, saiu um agora da Fundação Getúlio Vargas, que repete esse número, mais ou menos 2% do PIB. Como vocês sabem, o Brasil tem o 6º ou 7º PIB do mundo, 2% é um negócio muito grande. E isso aqui nos traz uma desconfiança, que nós temos um esporte estagnado e falido diante de um país que tem muito dinheiro. O tal custo Brasil e a tal falência das instituições. Está acontecendo com a indústria também. Quando se olha para a indústria no Brasil, é uma coisa imensa. Só pode ser comparado com os grandes países. Nós estamos disputando com a Inglaterra. Cada mês a Inglaterra vai para o 6º lugar, nós passamos para o 5º e por aí vai. E tende a subir mais, porque o país tem 200 milhões de habitantes e é forte economicamente. Pode ser pobre na população, mas ele é forte economicamente. Aí se entende que a Nike acha publicamente que é o terceiro mercado do mundo para eles. E provavelmente isso ocorre com as outras empresas também. Então, nós temos um detalhe que mostra que também nós não seguimos o que ocorre na Europa. Na Europa, o esporte é 4% no mínimo. Até em Portugal é 4% do PIB. Os países lá, os Estados Unidos é 5%. É uma coisa impressionante. E nós estamos nos 2%, segundo a Fundação Getúlio Vargas, com outra pesquisa que se repete mais ou menos, 1,9 que foi levantado pela Marplan já há alguns anos atrás. Então, nós ficamos por aí. Já a primeira abordagem, nós somos um país rico em recursos esportivos. Nós não temos a gestão. Já começa a primeira constatação do que está ocorrendo. Outro dado de uma pesquisa que a Andréia participou, eu participei, nós coletamos dados de diversas entidades e das academias foi retirado o CONFEF, que é contado 1 a 1. Depois eu vim a descobrir que não era contabilizado 2.000 e poucas academias ao ar livre no Brasil. Muito bem, o que é que está acontecendo? Nós vemos aqui, essa linha são dados oficiais da Confederação Brasileira de Clubes. É o dado mais confiável. Eles defendem muita área, viu? Eles seguram muito aí. E eu, às vezes, tenho desconfiança deles. Mas eles não estão conseguindo disfarçar a hipótese que o clube parou. E ele parou. Ele parou. Nós vemos aqui com a evolução das décadas, eu não sei se vocês estão enxergando daí. Desde 1890, 2000, o clube está estagnado. Ele não vai além disso. E provavelmente vai ficar por aí. Outros fenômenos de atividade repete a questão do PIB. Isso aqui é academias. Esse mês surgiu um levantamento da Associação de Academias. O número anterior, vindo do CONFEF, era 4 milhões de clientes. O estudo está dizendo que é 6 milhões. Então, o nosso patrocinador aqui do evento está certo no negócio dele. 6 milhões. Academia. Nós não estamos falando em outro tipo de atividade. Então, isso, por que é assim? Tendo em vista que o país é rico. O esporte não funciona e é mal gerido. Mas não é por causa do país. O país é forte. Nós não estamos sabendo gerir. E o governo não está sabendo mexer com isso. Então, com dados das confederações, do COB, e tem confederação que conta direitinho os seus clientes e outras não. Mas
saiu aqui, nós estamos vendo que o esporte está se modificando no país. Então nós vemos ali, ó, o futebol, ele não sai daqueles 30, 31 milhões. Ele ficou. Em 1971, quando saiu o primeiro diagnóstico, o futebol era mais da metade de tudo que ocorria. Hoje não chega a 20%. O futebol não é tão dominante assim no Brasil. O que está havendo é uma grande dispersão. Os outros esportes estão crescendo, como nós vemos aqui. Destacadamente lutas e atletismo e corrida de rua, que há vários estudos que mostram, inclusive um lá da Gama Filho, né, de um aluno de doutorado, que é mais de 4 milhões de pessoas, deve estar aproximadamente a 5 milhões, e isso é realmente uma cifra importante. O skate, o surf, o futsal e lutas, sobretudo lutas. Lutas é um fenômeno no país, como nós vemos aqui, e se aproximam dos dominantes, que é o voleibol, o futebol e a natação. A natação sempre aparece aqui, porque o país é pródigo em piscinas. Nós somos o segundo país de piscinas no mundo, que representa mais uma vez o tal PIB. Segundo país do mundo, Estados Unidos, Brasil. Depois vem França, Inglaterra e por aí vai. Por que tanta piscina? E é curioso que os nossos resultados de natação estão lá embaixo, melhorou um pouquinho, mas não representa realmente o poder que existe na natação no Brasil. Se piscina vale alguma coisa, então nós teríamos que estar lutando no mínimo com a Austrália. Isso não ocorre. Nós não administramos nós não somos bons de competição, nós somos bons de recreação esportiva. E essa recreação esportiva, então, acaba estourando nessas novas alternativas, do skate e do surf, que são grandes esportes e cada vez maiores no país. Então, isso aqui completa o quadro anterior, que os clubes estão estagnados e as outras atividades estão subindo. O que está ocorrendo? A população é dúbia. Nós temos 60% da população que faz alguma atividade. Não estou dizendo esporte, hein? É 60%. É como a China, por exemplo. E a Europa Ocidental é todo nesse nível. Mas não são esportes formais, são recreativos. E nesse 60% inclui o pessoal que anda de bicicleta, e nós somos o terceiro país do mundo de bicicleta, depois da Índia e da China, que acontece no Nordeste. Então, a nossa população é curiosa, ela é dúbia. É igual dos Estados Unidos nesse caso, e agora os países europeus também, da Europa Ocidental. Nós estamos aumentando o peso, o excesso de peso da população, e ao mesmo tempo temos uma grande população dedicada à atividade esportiva. Nós somos um país dúbio. De qualquer forma, mostra que nós podemos olhar para o Brasil tendo uma vida. Em números gerais, que eu não vou entrar no detalhe, mas nós temos apenas 15% da população de sujeitos que fazem esporte regularmente. Isso é baixo, esse número, é um índice muito baixo. No entanto, quando olha para a população brasileira, é 28 milhões de pessoas. Então, potencialmente, nós só podemos ser comparados com os grandes países, tipo Alemanha, Rússia, Estados Unidos. Não há outro tipo de comparação, a partir desses números. E mostra também que o país é bom para a atividade esportiva com dispositivos mercadológicos, porque há clientela para isso. Outro, por favor. Um contexto muito favorável, logicamente, começa a aparecer empreendedores. É uma questão de tempo. Custou um pouco, os incentivos fiscais eles empurraram o pessoal para frente. Então, aqui eu estou colocando os cases que nós vamos materializar nesses dispositivos, que ainda são insuficientes, mas não se aproximaram do terceiro setor. O pessoal está descobrindo coisas. Então, tem as entidades promotoras de projetos de lei de incentivos fiscais, que nós podemos ver isso a partir de 2006.
Depois nós temos as ligas profissionais por modalidade ou região. E isso aí está crescendo. Se vocês entrarem no Google, como eu entrei, vocês vão ver que há muitas ligas de municípios e provavelmente é a solução preferida dos brasileiros. É nos Estados Unidos, por exemplo. É curioso que nesse embate do futebol último entre o Portuguesa e o Fluminense, né, que foi aos tribunais, teve um momento que a Portuguesa comunicou à CBF que, se não fosse contemplada, ela criaria uma liga. Então passou a ser um instrumento legal e que é alternativo ao sistemão que já está falido, ou está estagnado. Quer dizer, o pessoal do esporte já aprendeu esse caminho. Liga provavelmente é a solução mais espalhada no Brasil hoje. Não sei como é que eles administram isso. É preciso fazer um estudo e acompanhar melhor essa situação. A gente sabe, o pessoal do esporte, que algumas funcionam muito bem, como a questão do voleibol, que tem uma liga profissional. A do basquetebol também consegue alguns contratos e está melhorando. Não sei a que ponto que está isso, que é um esporte que também pode ser considerado vítima da estagnação ou da quebra. Bom, em 2013, esse já é da nova geração, me aparece o Bom Senso Futebol Clube. Não sei se vocês conhecem isso. Não é uma instituição sindical, é uma associação. É uma associação, aí aparece como está aparecendo na Itália, na França, na Inglaterra, na Alemanha. É associação de atletas. Associação de atletas que começam a tomar providências para eles mesmos administrarem suas carreiras e eles vendem até produtos de marketing. O Bom Senso, ele já está disputando com o sindicato e já começou a dialogar diretamente com as autoridades. Eles é que fizeram pressão em cima da CBF. Eu não vou entrar em detalhes sobre isso, sobre férias dos jogadores e várias outras circunstâncias relacionadas às atividades do futebol no Brasil e, de certa forma, foram respeitados. O Atletas pelo Brasil é histórico. Começou em 2012, em 2013 eles consolidaram e já conseguiram uma primeira vitória de incorporar numa determinada lei que estava saindo do Congresso a limitação do estágio dos presidentes de federação e de clubes, e já conseguiram isso. A Unimite agora não tem reeleição, segundo essa nova legislação. Se vocês forem no site deles, é um site de empresa. Inclusive eles têm patrocinadores, como nós vamos ver aqui. Eles não são clube, eles não são nada, não são nem clube, nem federação, nem confederação, nem COB, nem governo. Eles são alguma coisa. O que é isso que eles são? E, no entanto, vendem e interferem e cada vez mais. Eles são poderosos politicamente, eles são muito mais poderosos que o Bom Senso. Mas nós não podemos dizer que eles são os dois são meras associações, que eles são mais do que isso. O Instituto, os Atletas pelo Brasil, eles já têm projetos de treinamento de atleta e com patrocinadores. Eles estão substituindo as federações. O Instituto Superar é a joia da coroa e não sei quem já ouviu falar do Instituto Superar, que para mim é o grande modelo dessa história toda. Eles não se consideram do terceiro setor, eles também se chamam de instituto, é uma OCIP que nós vamos ver aqui, eu vou ver cada uma, e o Instituto Superar, ele substituiu tudo. Eles trabalham na área dos Paralímpicos, eles trabalham com atletas, com clubes, e com federação e confederação. Eles trabalham com todos. Eles são os alternativos. Para vocês terem uma noção do impacto do Instituto Superar, que eu acredito que é o maior desses dispositivos, 70% das medalhas dos Paralímpicos em Londres vieram do Instituto Superar. Nós vamos ver aqui as instalações, o que esses sujeitos fizeram, estão fazendo e, curiosamente, não gostam de promoção. E a gente vai entender por quê.
Nós estamos diante de dispositivos que realmente são muito vigorosos e merecem atenção. Som do esporte é uma novidade que surgiu há 2 meses atrás. Nós vamos ver um vídeo, não agora, mas muito interessante da maneira. Eles também fazem uma síntese de tudo isso. Eles apenas não são ligas, eles são o resto. E finalmente o COB. O COB se rendeu a isso. Seria a última instituição a se render a todos os demais, porque eles não negam a legislação. Eles não são a legislação, eles convivem com a legislação. O COB, eles teve um momento que eles aceitaram a contratação dos técnicos estrangeiros, que muitos envolveram clubes e instituições externas. O caso da joia da coroa, o handebol, cuja nossa delegação pertence a um clube na Áustria. E isso é aceito pelo Ministério do Esporte, pelo COB, e o treinador é dinamarquês na mesma circunstância. Não tem nada a ver com a organização do handebol no Brasil. A Confederação Brasileira de Handebol aceita isso. E foi, inclusive, o veículo para fazer o acordo com o clube da Áustria. Então, o pessoal legal está convivendo com o alternativo numa boa. E em 2016, o nosso desfile de atletas, ele vai já representar tudo isso, porque a maioria dos nossos atletas virão desses acordos que existem internacional. Vou entrar em detalhes que no debate a Andréia poderá explicar muito melhor do que eu em toda essa situação, mas ela é um sucesso, como nós vemos no próximo slide, por favor. Nós vemos a expectativa é 2%, né, 2%, 1%. Então existe um cálculo da quantidade de dinheiro que pode entrar nessas circunstâncias, que é calculado acima de 300 milhões de reais. Eles estão crescendo desde 2007 e atualmente estão aqui nessa faixa de 250 milhões de reais. Isso tem incentivado muito os novos dispositivos. Por exemplo, a Superar vive desses incentivos fiscais e Sou Esporte também. E ele está disperso, isso é uma boa notícia. Ele não é concentrado como as coisas geralmente são no Brasil. São 700 projetos, o projeto mais caro é do Corinthians, que é 41 milhões de reais. 41 milhões. É que são vários projetos, não é um só. Então há uma dispersão, porque todos os demais é que fazem a soma dos 250 milhões. Mas de qualquer forma, a lei do esporte, ela é vitoriosa e ela está cumprindo e ela vai continuar a funcionar. Provavelmente agora, com o efeito da Copa e dos Jogos Olímpicos, ele vai chegar no top do esperado, que é 350 milhões. Como a arrecadação está aumentando, deve chegar a 400 milhões. Não será a maior fonte, mas será provavelmente a segunda fonte e talvez permanente no esporte brasileiro. E vai chegar um momento que ela vai se dedicar muito às organizações, esses dispositivos que devem ser do terceiro setor. Onde é que nós vamos encaixar esse pessoal? Então aqui eu tive cuidado de colocar sempre a informação, como vocês vão ver no paper, no trabalho escrito, né, que vai ter ligas, é o que está mais disperso. São muitas. E isso aí pede muita atenção e tem uma legislação que consolida a liga. Daqueles dispositivos, é o mais seguro do ponto de vista de posicionamento legal. É um convite ao terceiro setor, a liga. Porque a liga, ela passa a ser um instrumento também mercadológico. Portanto, ela faz contratos. Ela é autônoma. Ela sendo autônoma, ela passa a ser um dispositivo preferido. Aqui nós temos também eles têm sites, todos eles têm sites, que isso facilita muito a nossa consulta, que é o caso do Centro de Futebol. Vocês poderão acompanhar os projetos deles, o que eles estão fazendo, que é realmente uma novidade. É só no futebol. É provável que os outros esportes também acompanhem isso, porque eles vão ver o exemplo desse pessoal do futebol e certamente uma entidade que proteja eles e dá condições a contratos de patrocínio muito interessante. Outro, por favor. Os atletas do Brasil
uma foto da vitória deles agora no Congresso. Eles foram ao Congresso. Eles têm acesso direto até a presidente da República, porque eles não pertencem ao clube nem à federação, eles não têm dirigentes. Então eles assumiram o poder. O presidente, a diretoria toda é de atletas, ou ex-atletas, melhor dizendo. Então é uma entidade de classe. E aqui nós vemos os patrocinadores deles. Observem o tipo de patrocínio que eles têm. Eu acho que no Brasil conta-se a dedo o clube ou a federação que tem esses patrocinadores. Quer dizer, os patrocinadores estão encontrando uma maneira de trabalhar melhor. Ele tem mais garantia em fazer um contrato com uma entidade dessa que um clube. O clube é uma aventura. Você não sabe o que vai ocorrer de um clube. É sempre uma grande dúvida. Então, olha só, a P&G, que é uma das maiores empresas do Brasil, americana, né, multinacional, a Nike, a BRF e até a Tabac. E eu não estou colocando todos aqui. Então, os sujeitos já são vitoriosos e estão mostrando para nós um caminho. Nós não sabemos o que vai ocorrer disso. Eles se transformaram da noite para o dia, foi de 2012 para agora, para 2013. Então é uma coisa que chama muita atenção. Umas figurinhas e mais dados que me parece que é o joia da coroa. É o Instituto Superar. Malafaia é o diretor do Grupo Superar, que vem da área de marketing. Ele não é do esporte, ele é de marketing. Tem um endereço aqui. Olha só a frase que tem lá no site deles. É preciso um novo caminho para o esporte. Eles começaram com atletas paralímpicos e agora entraram na área dos atletas não paralímpicos. E tem um cara lá de atletismo. Eles cobrem todas as áreas. Eles têm patrocinadores deles. Vocês podem ver. E tem outros, eles fazem patrocinadores por projetos, eles vão tanto diretamente aos clubes como atletas. Ou seja, eles pagam diretamente ao atleta. É um patrocínio direto, não é aquele do clube, que é submetido a várias outras circunstâncias. Eles fazem o que eles querem. Não é à toa que o atleta pode pertencer a um clube e é ligado à confederação, os paralímpicos para a representação nacional, mas ele é treinado e vive dentro da Superar. Olha que situação interessante essa que criaram. E eles é um OSCIP, eles se definem no site, eles são um OSCIP. Eles pelo menos têm uma condição interessante. Eu tenho ligação com esse pessoal porque eu tenho curiosidade. Então, numa das conversas eu perguntei a esse Malafaia como é que ele fazia do ponto de vista de passar esses recursos dos patrocinadores para o OSCIP não ter lucro. Como é que era isso? Aí ele me disse o seguinte, que eles criaram um Grupo Superar. O Grupo Superar tem o OSCIP que tem um contato direto com os atletas e dos clubes. E tem uma empresa com fins lucrativos, que eles vendem o patrocínio, então eles retiram o retorno deles que eles calculam lá, e essa empresa passa o dinheiro para a OSCIP. Eles funcionam, eles criaram um novo dispositivo. Está na cara que os outros vão aprender o mesmo caminho trilhado, e demonstrou, primeiro, que é legítimo na legislação. Em segundo lugar, que resolveu os problemas de administração deles. E, em terceiro lugar, eles são inovadores, como nós vamos ver agora. O centro de treinamento não está tudo pronto, não. Algumas coisas estão. Eles criaram naming rights. Não sei se vocês sabem isso, o que é isso, né? É a denominação que se dá a uma arena, é sobretudo um estádio. O estádio de Salvador, por exemplo, é uma arena não sei o quê, acho que é uma empresa de seguros, né? Você vende o direito do naming rights para o estádio. Eles criaram para os prédios lá do centro de treinamento. A Unimed é o principal. Está escrito em toda parte, como os outros patrocinadores também. Imagine vocês, quer dizer, eles criaram uma nova situação. Isso é inovação, que não é só aquela que traz o público, mas também aquela que abriga os atletas. Eles estão melhorando a exposição dos atletas e, ao mesmo tempo, dos patrocinadores, que é uma garantia para o patrocinador. Além do mais, o patrocinador prefere trabalhar com empresas, com outra empresa, do que com um clube ou uma federação.
Claro, porque o clube e federação ele não tem garantia, nem com o COB ele tem garantia, mas de uma empresa para outra coisa, você assina um contrato e aí ele está submetido a uma outra legislação e a pelo menos uma garantia melhor. O esporte é agora, recente, de meses atrás, eles têm uma comunicação muito interessante, e está aqui o endereço, outro, por favor. Aqui não dá para ver, mas eu trouxe como é que eles funcionam? Vamos passar por... Vamos brincar um pouquinho com um videozinho rápido, dá uns 3 ou 4 minutos no máximo. A interpretação deles não é o terceiro setor. Aí eu deixo tudo a interpretação deles é o que se chama economia colaborativa. Que, para mim, quando a gente vê a definição, que está escrita aqui por acaso, é a mesma coisa do que nós estávamos discutindo com o terceiro setor. É que há denominações diferentes para essas iniciativas que nós chamamos de terceiro setor. A economia colaborativa, portanto, ela é uma representação dessa intervenção nova, que não ocorre apenas no esporte. O esporte está aprendendo a lidar com isso agora. Mas pode ser chamado por outras denominações. Eu encontrei na literatura da Europa também outras maneiras de entender o que nós chamamos aqui de terceiro setor. Aparentemente, terceiro setor é a denominação mais dos Estados Unidos que nós assimilamos, mas os especialistas é que poderão justificar melhor. Além do mais, tem a tradição no Brasil que é terceiro setor. Isso facilita a compreensão da coisa. Nós temos um projeto do governo chamado Mais Médicos, que é trazer os médicos brasileiros, médicos de Cuba e outros países para o Brasil. Agora temos um Mais Treinadores, que nós temos atualmente, 2013, final, 39 técnicos estrangeiros de 22 nacionalidades e 21 modalidades. Ou seja, a representação brasileira será basicamente dirigida do exterior para o Brasil. Isso não é uma falta, isso é até uma vantagem. Apenas o COB se esqueceu que será vantagem se ela tiver repercussão, se ela tiver continuidade. Então precisava de um dispositivo igual dos outros. A Superar já tem uma experiência e já tem técnicos e já tem essas substituições, como as outras também vão aprendendo. Só que tem que o COB simplesmente se envolveu nisso para um efeito imediato, que é os Jogos Olímpicos de 2016, e a gente não sabe para onde que eles vão, que eles é que distribuem os recursos de acordo com a legislação. Então, é uma solução, e uma solução que envolveu o governo brasileiro. Quer dizer, aquele primeiro slide que mostra o governo fazendo interferência, em 1941, terminaria com esse dizendo que o governo abandonou, ele já é reativo, o governo. Até o COB é reativo. Eles dizem que não, mas eles são reativos. Eles não são proativos. E essa iniciativa é proativa. É aquela que é uma iniciativa para resolver um problema e eles vão à frente dessa solução. Então não é uma crítica do que eles estão fazendo com os técnicos estrangeiros, absolutamente. Só que isso está sendo feito no tapa, numa situação de resolver um problema para ontem, e talvez eles não saibam administrar isso. Então, bem-vindos administradores com as experiências brasileiras que poderão ensinar como fazer para ter continuidade e a sociedade ter mais proveito desse tipo de intervenção. Se não tiver nenhum proveito isso que estão fazendo aqui no Brasil, eu acho que não tem coisa parecida no mundo até hoje, eu não conheço pelo menos. A importação de técnicos é antiga. Os Estados Unidos começou a fazer isso com a ginástica olímpica nos anos 80. Quer dizer, todos fazem isso de uma forma ou de outra, mas aqui foi em massa e está parecendo que vai ampliar. E as confederações aprenderam a fazer isso também e provavelmente já estão fazendo como o judô.
O judô já faz isso, a confederação. Então nós estamos diante de uma grande mudança que está havendo aí, mas infelizmente é uma mudança no tapa. Nós não temos ainda uma orientação que nos dê garantia que nós vamos ter, que seja realmente proativa e a sociedade e o esporte tenham proveito quanto a isso. O que nós sabemos é que a estrutura eliminou toda a formação do pessoal, quase toda. Existe alguma coisa ainda, principalmente no futebol, mas isso significa que a parte da população, o esporte já abandonou. Nós não temos nenhuma garantia da substituição de atletas. Eles vêm de qualquer lugar, que é um modelo americano. Não sabemos se isso vai continuar ou não. Não temos ideia do que vai ocorrer. Cada um tem sua opinião, e pelas tendências que existem no Brasil, a gente pode imaginar alguma coisa. Mas o concreto e o certo, e de acordo com o objetivo da Correr Bem, é ter um modelo de operação justamente para não ser demais improvisar esses dispositivos. Nós também copiar a Superar talvez não seja a solução. É melhor a gente partir das soluções de outras áreas do Brasil que já se submeteram a soluções parecidas com essas e resolveram de uma forma melhor a continuidade desses projetos. Eu fico por aqui e espero os debates. Muito obrigado.